a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus Ministério Apologético, na cidade de Colina. E queremos nesse momento chamar a sua atenção para esta videoaula. Nós estamos começando hoje, esta aula ela vai ser grátis. E nós vamos dar início aqui no primeiro módulo do curso de Apologética Cristã, que nós vamos ensinar você a fazer defesa da fé, defesa do Evangelho. E essa primeira aula vai ser grátis. As demais aulas depois você vai poder estar adquirindo no nosso site www.admapologético.com.br. Eu quero começar essa videoaula lendo um texto da Palavra de Deus, que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Eu quero ler os versículos 15 e 16. Você pode acompanhar comigo, você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada. Diz assim a santa, bendita e eterna Palavra de Deus: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Recomendações aqui do apóstolo Pedro sobre fazer defesa do Evangelho, defesa da fé, responder com mansidão acerca da esperança que há em nós. E eu tenho aqui em mãos uma apostila onde contém o primeiro módulo do curso de Apologética Cristã, e eu tenho aqui várias lições que eu quero compartilhar em síntese com você que está acessando o nosso site, só para você ter uma noção aqui em síntese das lições que serão tratadas nesse primeiro módulo. Lembrando que são 3 módulos para você concluir todo o curso. Por exemplo, eu tenho aqui, diferenças. Aí eu tenho a introdução, depois eu tenho diferenças entre seitas e a igreja. Aqui eu dou um panorama da diferença para você aprender a diferenciar. Há sinais, para você diferenciar uma seita de uma igreja genuína. Tenho também entendendo e conceituando as seitas. O que é uma seita? Características doutrinárias de uma seita. Características sociológicas de uma seita, características morais de uma seita. Eu quero explicar isso daqui, dizendo para você que para você poder classificar qualquer movimento religioso ou qualquer denominação como uma seita, primeiro é preciso ter um embasamento bem sólido nesses 3 aspectos. Você precisa estudar esses 3 aspectos: doutrinários, sociológicos e morais, para que você possa definir se um movimento realmente pode ser considerado uma seita. Eu tenho também aqui corrigindo as más interpretações e refutando as heresias. O Espírito Santo é uma pessoa ou uma força ativa? A alma do ser humano é mortal? A Virgem Maria não tinha pecados? São perguntas que nós responderemos à luz das Escrituras Sagradas. A Bíblia proíbe transfusões de sangue? Os mormons participam do sacerdócio de Melquisedeque? O pecado de Sodoma foi o homossexualismo ou a falta de hospitalidade? A Bíblia proíbe as pessoas de usarem uma cruz? Quem guarda o domingo como dia de descanso tem o sinal da besta? Jesus dividiu a obra expiatória com Satanás? Saul e a médio de Endor. Seres humanos são capazes de se tornarem deuses? Não toqueis nos meus ungidos. Aqui eu faço uma abordagem também à luz das Escrituras, para poder demonstrar o que significa essa palavra, que é muito usado nos dias odiernos como um jargão, principalmente nas igrejas neopentecostais. Mais uma coisa: existem homossexuais no reino de Deus? A Bíblia menciona ufos e seres extraterrestres? A Bíblia faz menção ao profeta Maomé? A Bíblia ensina que se deve batizar pelos mortos? O inferno é a sepultura
ou um lugar de suplício eterno? Existe purgatório? Existe base bíblica para a ascensão de Maria? Então nós temos aqui também mais algumas lições que eu quero pontuar. Existe purgatório? Existe base bíblica para a ascensão de Maria ao céu? Jesus ignorava a data precisa da sua segunda vinda? Isso significa que ele não era o Deus Todo-Poderoso? O ensino bíblico a respeito do Cordeiro dá suporte à salvação pelas obras? A vinda do reverendo Moon está profetizada na Bíblia? Então aqui são algumas lições, né, do módulo 1. Nós fazemos parte do CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético, né, que é a nossa instituição teológica, onde você pode adquirir cursos teológicos, apologéticos, na área de missões, na área de evangelismo, na área da família, educação cristã e uma gama de outros cursos. Mas eu quero, ainda que nesse momento, focar com você a respeito do que nós precisamos saber para se ter um bom conhecimento sobre a apologética cristã. Primeiro ponto: por que estudar as seitas e as falsas doutrinas? Muitas pessoas, muitos alunos, às vezes perguntam: por que eu devo estudar? Qual a necessidade que eu tenho de estudar sobre seitas e falsas doutrinas? Por que eu devo estar me aprimorando sobre o conhecimento de religiões e seitas? Primeiro, defesa da fé. Nós devemos fazer defesa da fé, né? Várias entidades religiosas treinam seus adeptos para que eles possam ir de porta em porta, e às vezes você vai chegar um momento que você vai ser abordado, você vai ser interpelado por alguém, né, de uma das seitas, e eles estão sempre à procura de novos adeptos. Algumas são especializadas em trabalhar com pessoas evangélicas, é chamado de proselitismo. Eles fazem muito isso, as seitas, né? Também é necessário os cristãos se informar acerca do que os vários grupos religiosos ensinam. Só assim nós teremos a capacidade plena de refutá-los. Segundo motivo que eu quero pontuar: proteção do rebanho. O pastor, o líder, né, ou principalmente os obreiros, eles são guardiões do rebanho. E também os crentes que já têm um tempo na igreja devem se posicionar como guardiões dos novos convertidos. Um rebanho que ele é bem alimentado, ele não dará problemas. Então nós devemos investir tempo, recursos na preparação dos membros da igreja. Hoje quase não se faz mais isso, né? Se preparar os membros, só se dão, na maioria das vezes só se dá comida de micro-ondas, né? Aquela fast food rápido para os membros, e eles ficam raquíticos, pálidos espiritualmente, e não tem nenhum suporte, né? Nenhum preparo para poder fazer defesa da sua própria fé e do evangelho cristocêntrico. Então, necessário é que se estude religiões e seitas, apologética cristã, para a proteção do rebanho. Outro sim, para a evangelização. O fato de nós conhecermos o erro em que se encontram as seitas, né? E isso vai facilitar para que nós possamos apresentar para eles a verdade que eles necessitam para encontrar o caminho da salvação, do plano salvífico que Jesus realizou plenamente na cruz do Calvário. Muitas pessoas que são sinceras, eles estão nas seitas. Existem pessoas sinceras nas seitas. Todavia é necessário que eles sejam tirados de lá, que eles saiam de lá. Há um texto no livro do Apocalipse que diz: sai dela, povo meu, para não serdes participantes, cúmplices dos seus pecados. Então nós podemos utilizar esse texto, né, aplicar esse texto para aquelas pessoas que estão presos, emaranhados na teia das falsas doutrinas, para que eles possam ser tirados, que eles saiam de lá e passem a vivenciar e a praticar o evangelho pleno, o evangelho cristocêntrico. A evangelização dessas pessoas é imprescindível. Mais uma coisa: por que estudar as seitas, as religiões e seitas? Porque faz parte da escatologia bíblica, e é necessário estudar as seitas, haja vista estar inserida essa matéria, essa doutrina,
dentro do campo da escatologia bíblica. Logo, todo servo de Deus genuíno, ele deve estudar para que ele possa conhecer e praticar as doutrinas bíblicas, que possa dar esperança para ele e para os seus ouvintes acerca do porvir, daquilo que há de vir, do futuro. Escatologia bíblica é isso, estudo do futuro. Então vamos caminhar mais um pouco aqui, falar para você, por exemplo, diferenças entre uma seita ou as seitas e a igreja. Aspecto sociológico. Primeiro, a seita, ela é um movimento religioso de minorias. A igreja, movimento religioso, geralmente de maiorias. Seita, a relação com a sociedade é de ruptura e de desconfiança. A igreja compromete-se com a sociedade, buscando servi-la melhor. A seita é centralizada em torno de um líder carismático e de uma doutrina. Toda seita vai enfatizar o seu fundador. Toda seita vai enfatizar, dar ênfase ao seu profeta, até mais do que o próprio Jesus. A igreja não. Ela é centrada na doutrina cristocêntrica, bíblica. Outro sim. A seita, ela é seletiva. A igreja é universalista. A igreja, ela abrange todos os povos. A seita, especializada em setores de classes ou populações. A igreja promove a utopia da sociedade sem classes. Todos iguais em seu interior. Não há acepção de pessoas. A seita, ela tem audácia no sentido de heroicidade e messianismo. A igreja, geralmente ela pertence a ela, as pessoas que pertencem a ela, né, ou pertencer a ela, torna-se algo tradicional. Símbolos, a seita, ela tem símbolos externos como identificadores do fiel. Exemplo, vestimenta e aspecto físico, né? A igreja geralmente não há mostras externas. A doutrina, né? O que a igreja vivencia é algo interior, entranhável, enquanto que as seitas é mais o estereótipo. Mais uma coisa, aspecto teológico das seitas. Fé e salvação somente existe no seu interior. Isso significa exclusivismo, ok? A igreja não. A igreja, ela comunica a fé e a salvação, mas não as tem em seu poder, não é detentora do poder da salvação. Por exemplo, a seita, não há fiéis fora do grupo institucional. Quer dizer, quem está fora do bojo institucional da seita não faz parte da salvação, não é fiéis. A igreja, embora a fé seja totalizadora, a vida cotidiana do fiel não é controlada pela instituição. A seita invade toda a vida do fiel, é manipuladora e controladora. Proselitismo intenso no que tange a seita. A igreja, ela é passiva no que tange ao proselitismo. Aspecto litúrgico. Na seita, existem cerimoniais herméticos somente para iniciados. A liturgia da igreja é aberta, evidente e não é secreta, né? Aspecto doutrinário. A seita, somente ela proclama a verdade. Mais um exclusivismo, ela é detentora da verdade. A igreja, a verdade transcende a instituição e pode expressar-se fora dela também, ok? Aspecto econômico. Bens e dinheiro do fiel são para a seita. No caso da igreja, é apenas um apoio econômico à igreja, como um ato voluntário do fiel, caso de dízimos e ofertas. Então aqui, eu acredito que esse panorama sintetizado já deu para você entender, pelo menos aqui de modo assim panorâmico mesmo, bem sintetizado, algumas diferenças básicas entre as seitas e a igreja. Eu acredito que você, tendo interesse de adquirir as próximas aulas,
você vai se inteirar melhor sobre o assunto e vai ficar preparado para fazer defesa do Evangelho. E lembre-se de uma coisa, o slogan do CETEMA: um excelente ministério requer um excelente preparo.